Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Imar Vieira para que faça a leitura de um texto ecumênico, artigo 50, parágrafo 3º, inciso 1º, do Regimento Interno. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Passo a palavra ao vereador secretário Charles Silva Gomes para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada às 19h15 do dia 22 de outubro de 2013, sob a presidência do vereador Geraldo Pedro da Silva, com a presença dos vereadores desta casa. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo presidente desta Câmara. Após foi lido o expediente e apresentadas as seguintes proposições. Primeiro, projeto de resolução número 43/2013, que concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Edson Miguel de Paula. Segundo, projeto de resolução número 44/2013, que concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Ivo Pereira Filho. Terceiro, projeto de resolução número 45/2013, que outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco, de autoria do vereador Luiz Rodrigues Damasceno. Quarto, projeto de resolução número 46/2013, que outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco, de autoria do vereador Edson Miguel de Paula. Quinto, projeto de resolução número 47/2013, que concede medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco, de autoria do vereador Carlos Roberto Pereira. Sexto, projeto de resolução número 48/2013, que concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Carlos Roberto Pereira. Sétimo, projeto de resolução número 49/2013, que concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Rodrigo Vieira Duarte. Oitavo, projeto de resolução número 50/2012, que concede medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco, de autoria do vereador Imar Vieira. Indicações números 437, 438 e 439/2013, de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Décimo, indicação número 441/2013, de autoria do vereador Ivo Pereira Filho. 11º, requerimento número 26/2013, de autoria da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha. Em seguida, o senhor presidente passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. Não foi oferecido pela comissão competente parecer sobre o projeto de emenda substitutiva no primeiro ao projeto de lei número 49/2013, tendo ficado prejudicado a apreciação do mesmo nesta reunião. O projeto de lei número 57/2013 encontra-se em diligência após foi aprovado o requerimento número 26/2013, solicitando adiamento do veto à proposição de lei número 32/2013. Ato contínuo, a comissão especial ofereceu parecer favorável aos projetos de resolução números 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42/2013. Aprovados por unanimidade em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, a pedido da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha.
bem como a redação final dos mesmos. Em seguida, a Comissão Especial e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentaram parecer favorável à proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2013. A vereadora Branca de Castilho Souza Cunha solicitou vista à referida proposta, sendo concedida de pronto pelo presidente desta casa. Após foram aprovadas as indicações números 432 e 436 e o requerimento número 25/2013. No momento do pronunciamento popular, fez o uso da palavra a senhora Maria José de Araújo sobre o CIPAT, Semana de Integração e Prevenção de Acidentes de Trabalho. Posteriormente, o senhor presidente nomeou a comissão especial composta pelos vereadores, vereadora Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa e Maurício Vieira Neiva, para oferecer parecer dos projetos de resolução número 43 ao 50/2013. Finalizando, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte do projeto de emenda substitutiva. No primeiro, número 1 ao projeto de lei número 49/2013, projeto de lei número 57/2013, veto à proposição de lei número 32/2013, projeto de resolução número 43 ao 50/2013, proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 e as indicações números 437, 438, 439 e 441/2013. Às 21h05 foram encerrados os trabalhos para constatar lavrou-se essa ata, que após lida e aprovada será assinado pelo presidente e secretário da mesa diretora. Tem uma coisinha aqui, tá? Em discussão a ata. Não havendo quem sobre essa se manifeste, dou-a por aprovada. Solicito ao vereador secretário que efetue a leitura das correspondências e das proposições encaminhadas à casa. Entendeu? Só uma. Ofício número 187/2013 do Executivo. Senhor presidente, atendendo que preceitua a Lei 1992/2013, artigo 1º, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento dessa Casa Legislativa cópia dos decretos abaixo relacionados. Decreto 7.419/2013. Altera o artigo 2º do Decreto 7.388/2013, que delega competências aos servidores municipais para execução dos atos de liquidação de despesas relativas à pasta da Secretaria Municipal de Obras. Decreto número 7.420/2013. Nomeia Maria Lourdes Vieira Miranda. Decreto número 7.421/2013. Aprova desmembramento da área urbana. Decreto número 7.422/2013. Instituiu como Semana do Servidor de 28 de outubro a 1º de novembro de 2013 e dispõe sobre o horário de atendimento ao público da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, Minas Gerais, durante o JOSMOB. Atenciosamente, Dr. Vladimir Vilela Marques, Procurador-Geral do Executivo. Ofício número 186/2013, atendendo o que preceitua a Lei 8666/93, artigo 116, parágrafo 2º, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento dessa Casa Legislativa cópia do convênio abaixo relacionado. Convênio número 20/2013, Agremiação de Esportes e Arbitragem de Ouro Branco, Agremob. Atenciosamente, Dr. Vladimir Vilela Marques, Procurador-Geral do Executivo. Interessante, viu? Indicação número 440/2013, colocação de uma caçamba para coleta de lixo na rua Antônio Evangelista, na comunidade de Campo Grande. Indicação de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Só. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. 10 minutos. Artigo 59, parágrafo 1º do Regimento Interno. Convido o vereador Aparecido Ferreira Barbosa para fazer suas considerações. Senhor presidente Geraldo Pedro, boa noite. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora, vereadores, munícipe presente. Quero iniciar a minha fala agradecendo a todos que nos assistem através da TV Lafayette, também que está acompanhando nós pela internet, também que nos lê o jornal Ponto de Vista, que está nos acompanhando constantemente os trabalhos da Câmara.
quero agradecer a cada um de vocês. Primeiro aqui eu quero falar sobre a questão da... a Rua das Mercês. A Rua das Mercês é uma indicação que eu fiz para calçar a Rua das Mercês de um lado e de outro. Eu estive, a semana passada, bastante tempo na rua, ainda levei a funcionária do jornal Ponto de Vista, onde a gente ficamos lá bastante tempo, observando o número de pessoas que transitam por ali, e o trânsito, ali na realidade é uma BR, é a Estrada Real, que liga a cidade de Ouro Branco, Ouro Preto, mas também o trânsito de pessoas que vêm de Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, é o caminho onde que é de acesso, o único. E o trânsito bastante tenso, e o número de pessoas que passam por ali, pedestre, é bastante grande, que é o pessoal do bairro Luzia Augusto, pessoal do Nova Serrana, Alto do Chalé, também é do centro, boa parte do centro, aqueles pessoal daquela região, todas passam naquele local. E aí eu fiquei observando a disputa entre caminhões, ônibus, carro pequeno e moto e pedestre. No tempo que eu estava lá observando, juntamente com a menina jornalista do jornal Ponto de Vista, nós vimos crianças andando para aquela rua, disputando um espaço com caminhões. Você via as crianças tendo uma certa dificuldade, ele vinha de um lado, pegava uma parte que ainda é matagal, na lateral, que ainda poderá ser construído o passeio, mas eu estive uma informação que o executivo estará já verificando aquele local para que possa ser concluído aquele passeio naquele local, estará atendendo esse povo que já lá vai avançando para uma data bastante longa, que passa por essas dificuldades, tendo a necessidade de ter aquele passeio. Graças a Deus, a informação que chegou a mim, que o executivo vai estar verificando, medindo, olhando para que seja construído aquele passeio. Eu estou feliz, porque é uma indicação de minha autoria, e é uma preocupação que eu possuo, e uma preocupação de longas datas, que a gente tem com aquela rua, o trânsito e a disputa de carros com os pedestres. Da mesma forma foi a Rua do Jacó, que é uma indicação minha. Eu também passei por lá, fotografei até o senhor Jacó, a rua, a situação, aonde presenteei patinando, carros, pedestres caindo, é uma luta de longas datas, e também aonde a informação que eu tive do executivo, que vai, já fizemos uma medida e já vai verificar que poderá ser concluído dentro em breve aquela obra ainda naquela rua. Isso aí, eu fico muito feliz com o que está acontecendo, porque o que a gente quer ver mesmo é as coisas andar, obras, construção, deixar o nosso povo feliz. É para isso que eu trabalhei e ajudei a eleger a prefeita que está, que eu me elegi, foi conversando com as pessoas e dizendo da minha proposta, dos meus projetos, de minhas ideias. E através disso aí que eu fui eleito e continuo ainda trabalhando e quero trabalhar junto com o nosso povo, e as coisas lá vai fluindo. Eu estou entendendo, graças a Deus, que as coisas lá vai acontecendo. Bom, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Quero agradecer o senhor e agradecer a todos. Meu muito obrigado. Convido a vereadora Branca de Castilho Souza Cunha para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, vereadores, Nilma, Neném, Luiz Rodrigues Damasceno, Rodrigo Balão, Paré. Eu falo o apelido porque é a forma como cada um de vocês é conhecido, e inclusive foi votado, né? O Zoiudo um dia me falou, olha, eu quero que me chama pelo nome, a gente não consegue só falar do nome. Carlinhos, Imar, Ivinho, Maurício, Charles Gomes e Mundinho. O nosso presidente eu já citei anteriormente. Todos os
servidores da casa, a comunidade aqui presente, através de várias pessoas, a Cátia Estela Mares, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o nosso muito obrigado pela presença, a todos que nos acompanham pela internet também, e a TV Lafayette, que transmite todo o nosso trabalho. Nosso muito obrigado e uma boa noite. Senhor presidente, eu quero hoje falar de alguns assuntos. Um deles é a questão da erosão no bairro 1º de Maio. Procurei o secretário de governo essa semana, o Raimundo Campos Neto, para cobrar o prometido, que foi o início das obras daquela erosão ali na Rua Santa Rita. No início desse ano, quando a Cibele, naquela época, estava como secretária interina de obras do município, e hoje ela já é secretária de fato, ela me informou naquele início de ano, que as manilhas lá colocadas pela administração anterior não eram as manilhas indicadas para aquela obra. Inclusive, ela estava fazendo a retirada dessas manilhas em função de outras obras, e que ela substituiria todas elas, porque ela até citou o nome das manilhas que seriam usadas naquele local. E determinou, e falou de uma data, eu não me esqueço dessa data, que era junho, mais tardar julho, e nós já estamos, na verdade, já entramos no período chuvoso, já estamos no final do ano, e nada, absolutamente nada, foi feito naquele local. Então, eu fico realmente muito preocupada, a comunidade continua a cobrar, o bairro sente essa dificuldade, sente esse medo, e este apelo para que aquela obra aconteça, ela vem ao longo dos anos. E, inclusive, com a decisão do Ministério Público no ano passado, o ex-prefeito Padre Rogério iniciou aquela obra de contenção e de recuperação da erosão daquele local. E essa administração atual não deu um passo sequer no sentido de tentar amenizar aquele sofrimento daquela comunidade. E eu me preocupo muito. Eu vi na televisão que este ano nós está previsto que nós teremos 40% a mais de chuvas na região sudeste, que é a nossa região, mais precisamente nessa região central, Belo Horizonte e cidades no entorno. Segundo a informação que eu li, nós teremos esse 40% a mais de chuva aconteceu há 12 anos atrás. Então, de 12 anos para cá, nós nunca vimos tanta chuva quanto vamos ver neste ano de 2013. Então, está anunciado que realmente nós passaremos por um grande período de chuva, o maior dos últimos 12 anos na região sudeste, mais precisamente na região central de Minas Gerais, e isso realmente me preocupa muito, chega a me arrepiar, porque quando a gente vê o que está acontecendo ali no bairro Siderurgia, quando a gente vê o que está acontecendo na Marisa de Souza Mendes, aquelas erosões avançando daquela forma, quando a gente vê o bairro Belvedere, o Luzia Augusta, vários bairros, o 1º de Maio, Nova Serrana, são tantos pontos críticos de erosão que a gente, com esta informação de que nós devemos ter 40% a mais de chuva no ano de 2013, aí realmente a gente tem uma preocupação muito maior. Naquela oportunidade, o secretário de governo ligou para a Cibele essa semana, eu estava presente, pedindo providências, porque parece que essas manilhas foram adquiridas no Premoldado Nunes, e pediu que ela fosse entregue naquele dia, mais tardar no dia seguinte, lá no local. Só que eu estou passando lá todos os dias, já se vão 5 dias, e nada, absolutamente nada, foi colocado naquele local. Então, realmente, eu estou muito preocupada. Eu vejo, e tenho falado muito sobre isso, que, geralmente, quando inicia um governo novo, as pessoas vêm tão motivadas para uma gestão, a trabalhar, a mostrar serviço, mostrar o que prometeu à comunidade,
que a gente chega também, o vereador chega animado, trabalhando junto. A gente vê obras, a gente vê acontecimentos. Então, isso é muito bom quando acontece, né? Essa motivação do executivo. E a gente não está sentindo isso, a gente não está vendo isso. Não vendo isso, a gente fica muito, como que eu vou falar, angustiado. Eu me sinto angustiada, eu quero ver as coisas acontecerem, as obras acontecerem, eu quero ver os projetos andando para frente. Nós estamos no final do ano de 2013. Eu não vi praticamente, para um ano inteiro de mandato, não vi praticamente nada acontecer. Não vi praticamente nada acontecer. Muito pouco está se fazendo, e a gente não está tendo muitas perspectivas, não, senhor presidente, senhores vereadores, porque muito se fala em programação, em estudos, em planejamento. Eu, inclusive, sou muito a favor do planejamento. Mas a gente quer ver essas ações, essas realizações acontecendo. Nosso desejo é que esse seja um governo excelente, um governo muito bom para a comunidade de Ouro Branco. E aí, quando você chega no final do ano e não veio a realização daquilo que foi prometido, aí a gente realmente fica muito angustiado, muito angustiado. Então, eu não posso deixar de falar dessa nossa angústia. Acredito que ela não é só minha, ela é compartilhada com milhares de pessoas em Ouro Branco, ela é compartilhada com muitos vereadores, com muitos servidores, ela é compartilhada com cada canto de Ouro Branco, da área rural, aos bairros, ao centro, em qualquer lugar que a gente está. Está todo mundo esperando uma ação efetiva do Executivo, está todo mundo esperando um passo efetivo para falar: agora esse governo engrenou, agora a coisa está acontecendo, agora a gente está vendo que realmente é para valer. Mas, infelizmente, chegamos no final do ano, nós já estamos em outubro, fim de outubro, novembro, daqui a alguns dias, e aí em 2 meses não se faz obra. Em 1 mês e pouco não se faz obra. Então, nós podemos praticamente zerar o calendário de 2013 e já pensar em 2014. Agora, pensar em 2014, sem a esperança, sem a perspectiva que nós temos hoje, é também muito difícil. Porque nós não podemos viver somente de promessas, de falácias, que tem se feito muitas reuniões, muito tem se planejado, mas a gente quer ver no papel as obras saindo do papel para as ruas, para a comunidade, para os bairros. Nós falamos de uma cidade que tem 10 milhões de receita mês. Isso eu falei aqui durante todo o mandato passado. Então, essa cidade realmente ela tem que ser muito bem cuidada. Essa cidade tem que ser um brinco. Tem que ser a menina dos olhos do Alto Paraopeba. Tem que ser a menina dos olhos de Minas Gerais. Uma cidade com 35 mil habitantes, com 10 milhões de receita mês, fora os convênios, fora as verbas que vêm carimbadas do governo federal, do governo estadual. Então, nós realmente temos que fazer alguma coisa. Nós reunimos com a prefeita Cida Campos no início desse mandato. Foi prometido que nós teríamos uma reunião por semana. Nunca mais fui procurada para nenhuma reunião, a não ser quando a gente pede. E quando a gente pede, a gente vai lá, consegue falar com o secretário de governo, não tem conseguido falar com a prefeita. Então, é muito difícil. Está ficando muito difícil. Senhor presidente, senhores vereadores, pode ser um desabafo meu, mas também é uma agonia passar por isso. Eu acho que algo precisa ser feito. A prefeita Cida Campos tem que retomar o seu desejo de fazer o melhor por Ouro Branco e iniciar realmente, e dar o pontapé inicial em pequenas e grandes obras, naquilo que está no programa de governo, naquilo que nós aprovamos no ano passado, na Lei de Direitos Orçamentária, no orçamento, naquilo que tem que dar e ser dado continuidade. Muitas obras do governo passado, muitas ações do governo passado, também esperam, a exemplo do que a Nilma até colocou na nossa reunião, das obras da UP que também precisam de ser
seguidas ser continuadas. Então, senhor presidente, na questão da erosão do bairro 1º de Maio, eu tomei outra decisão. Eu volto ao Ministério Público denunciar a administração, como fiz no governo passado, por omissão, porque as famílias estão tendo prejuízo, tanto financeiro, como a falta de segurança de morar naquele local. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. É uma cratera imensa. Ela pode, a qualquer momento, levar 2, 3 casas. Se Deus não tomar conta, muito mais. E eu acho que é uma grande omissão. E por que eu vejo que é uma omissão? Porque nós estamos falando disso todos os dias nessa casa, cobrando. Eu já fui ao Ministério Público, consegui um acordo com a administração. A obra foi iniciada e paralisou no final do ano passado, mas não foi retomada nesse governo, em nenhum momento. Em nenhum momento. E aquela canaleta da Rua Santa Rita, que são várias, que recebe águas da Rua Monsenhor Isidro, da Amarantina, da Santa Rita, das ruas no entorno, continua aberta, causando mais e mais erosão. E o nosso lago SESI Minas, nem podemos mais dizer que ele existe, porque está praticamente todo assoreado. Porque as terras que são tiradas daquela região são levadas para o lago. Nós perdemos um lago lindíssimo, com um grande prejuízo à natureza, ao meio ambiente. Isso tudo foi falado, isso tudo foi considerado. Então, tudo eu fiz para que a coisa acontecesse dentro de um diálogo, dentro de um entendimento bacana com o prefeito, a Cida Campos, com os seus secretários, mas não aconteceu. E como eu havia falado no início do ano, se não acontecesse, eu voltaria ao Ministério Público. E eu estou voltando. Eu estou retomando a ação que eu movi contra o município, que eu não estou movendo ação contra prefeito nenhum, é contra a administração, por omissão. E, quem sabe, até não cabe aí uma improbidade administrativa, porque se nós temos um risco tão grande como é aquele e nada é feito, eu acho que ali tem uma improbidade. Tem uma falta de vontade política de fazer. E quando eu estou pedindo, não estou pedindo para Branca. Eu não moro naquela rua. Eu moro na rua Santana dos Montes. Graças a Deus, na minha rua, não tem esse risco. Mas a rua Miguel Burnier, a rua Santa Rita, ela tem esse grande risco. E não é só um ponto de erosão, são vários. São muitos outros pontos. E só para finalizar, senhor presidente, a praça, em frente ao posto de saúde do bairro 1º de Maio, a pracinha Dalvinha, eu digo Dalvinha porque é uma pessoa muito querida, que nós homenageamos com esse nome, é a Praça do Trabalhador. O posto de saúde tem o nome de Dalva, mas a praça nós demos o nome de Praça do Trabalhador. O Bellini, o secretário de Planejamento, me perguntou, me questionou sobre colocar ali uma academia popular, uma academia da saúde. Eu acho até muito interessante a academia, mas nós não queremos que perca a característica de praça, banquinhos, algumas mesas para jogos, porque é a Praça do Trabalhador, a praça onde as pessoas, o aposentado, o trabalhador, vai ser um ponto de referência, de encontro. Só que, a partir daí, quando o 1º de Maio começou a tomar conhecimento que essa academia vai para esse local, veio também os pedidos, e não são poucos, senhor presidente, senhores vereadores, que a academia fosse feita na Praça Gesso Damasceno, que é ali em frente à EA, porque ela contempla o bairro Bandeirantes e o bairro 1º de Maio. Ela fica interagindo com os demais bairros, que é o Tiradentes, o Bandeirantes e o 1º de Maio. E nós teríamos cá embaixo, na Avenida Ouro Preto, uma praça, de fato, com algumas mesas de jogos, com
bancos, com jardim muito lindo. Então, tudo isso está sendo questionado. E os moradores do bairro 1º de Maio, por iniciativa deles, estão fazendo um abaixo-assinado à prefeita Cida Campos para que a academia vá para a Praça Geso Damasceno, que é ali em frente à EA, que dá acesso, inclusive, à Portaria Leste, que é a Avenida Tatiane Fabrini, que dá acesso à Portaria Leste, dá acesso ao bairro 1º de Maio, dá acesso ao Bandeirantes e ao Tiradentes. Então, fica aqui o nosso pedido para que essa administração possa rever quanto à questão dessa praça. Ouvir a comunidade. Não é nem questão de rever. Ouvir a comunidade. O que ela realmente deseja? É a praça na Avenida Ouro Preto? Para mim está ótimo. Inclusive, é um projeto de minha autoria. Ou a praça na Avenida Conselheiro Lafayette, interligando ali com o bairro Bandeirantes. Então, eu acredito que, se fizer em frente à EA, naquela rotatória grande ali, vai atender a muito mais pessoas da comunidade do que somente no bairro 1º de Maio. E seria aí uma obra também para o bairro Bandeirantes. Então, fica aí o nosso pedido de consideração quanto a ouvir a comunidade do bairro 1º de Maio e do bairro Bandeirantes quanto ao local desta academia, que é muito importante para nós. De qualquer forma, o bairro 1º de Maio agradece, quer e almeja essa academia. Mas, se nós podemos ter a academia e a praça, de repente, a gente pode conciliar com o desejo da comunidade de tê-la naquele local. Muito obrigada a todos vocês e uma boa noite. Essa semana também, vereador, eu tive notícia da erosão do Siderurgia. Caiu mais 2 manilhas. Essas manilhas acho que é 1 metro, né? Então, coincidentemente, a erosão aumentou mais 2 metros no bairro Siderurgia. Com a palavra, vereador. Se não houver ninguém mais fazer seu pronunciamento, eu gostaria de fazer. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras secretárias aqui presentes, a vocês da Rede TV, a todos os munícipes, boa noite. Só por motivo de esclarecimento, em relação ao que a vereadora acabou de dizer, seu pronunciamento, eu também me preocupo muito com o bairro 1º de Maio. E hoje estive com o secretário de governo a respeito das erosões da nossa cidade. E, segundo o secretário, ele passou para mim que o doutor Cláudio esteve aqui e vai voltar dia 1º de novembro, já com o projeto pronto, para que a prefeitura possa abrir uma licitação para a conclusão das obras. E dia 10 de dezembro irá trazer também o projeto da Avenida Maria Souza Mendes e do bairro Siderurgia. E aí terá nova licitação para essas obras. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, senhor presidente, é que a vereadora, não estou aqui acusando, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas em relação ao que sempre falam nesta casa e que eu estou sempre atento, presto muita atenção a quem vem aqui fazer uso dessa tribuna para falar de nosso município. Eu prestei muita atenção, doutor Moura da Escal, quando aqui esteve, e falou que quando um prefeito fala que vai fazer, no seu primeiro mandato, seu primeiro ano de governo, que vai fazer isso, fazer aquilo outro, é mentira. Todo prefeito que diz isso é mentira. E todos nós sabemos que o prefeito que irá fazer para o seu primeiro ano de mandato, ele vai fazer aquilo que foi aprovado no mandato passado. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos aprovando o PPA até para o ano de 2017. Então, o próximo prefeito que entrar aqui é que vai fazer. Não que entrar em 2017. Então, eu só quero dizer, a prefeita está terminando o que o governo passado deixou. E que todos vocês sabem o que ele deixou. E ela está terminando essas obras. Para o ano que vem,
eu tenho certeza que nós vamos ter orgulho dessa prefeita, porque embora eu também sou consciente disso, que tenha feito pouco por falta de muitos projetos, mas já vi lá na prefeitura vários projetos que iniciarão a partir de janeiro. Então eu espero, senhor presidente e senhores vereadores, espero tanto quanto vocês, que as minhas palavras sejam significativas, que também não quero ser decepcionado. Eu quero ter orgulho de chegar aqui e vocês também dizer, a prefeita está fazendo o seu papel, que é de administrar. Então eu conto com isso, senhor presidente. Igual eu disse antes, a respeito da vereadora, que eu não estou aqui para debater nem nada, trouxe só informação, que o mesmo que ela preocupa lá no 1º de maio, eu também preocupo. E hoje eu corri atrás desse problema de erosões, porque já foi dito várias vezes, inclusive eu mesmo já falei com a vereadora 2 vezes ou mais, que esse professor Cláudio aí, que é formado em geologia, esteve aqui, tirou até a amostra de terra, para poder fazer análise, para ver qual tipo de terra, para compactar o lugar. Então, segundo informação do secretário de governo, que estive com ele hoje à tarde, ele passou para mim que dia 1º de novembro, ele já está aqui com o projeto pronto e que a prefeitura possa abrir assim a licitação para a conclusão das obras. Muito obrigado. São boas notícias. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigada. Eu concordo com o vereador Ivo Pereira, quanto ao professor que aqui esteve, o secretário também me informou sobre isso, só que eu estou ouvindo isso já faz mais de 3 meses. Esse projeto ainda não saiu da gaveta, não. E me preocupa, porque é a erosão que está avançando, a chuva não espera, as intempéries do tempo não esperam, elas acontecem, a gente está vendo o sofrimento daquelas pessoas, então, se não der prioridade também, não vai resolver. Sinto muito ter que colocar isso claramente como é a verdade. Porque o que eu sei é que a Gerdau pagou esse professor. Ele, inclusive, parece que já até recebeu por esse serviço. Agora, ele está colhendo material agora? Isso já faz mais de 3, 4 meses. Não, e além do mais, o projeto vem pronto a fazer licitação. Isso significa lá para o mês de maio. Isso, eu questionei ao secretário. Ele também me falou isso, vereador. Eu concordo com Vossa Excelência, ele me falou desse professor. E eu questionei. Mas quando isso vai começar? As chuvas já chegaram. E de promessa em promessa, a gente vai sendo empurrado com a barriga e a erosão vai ficando lá. Eu falo isso porque no início do ano a Cibele me garantiu que em junho e julho estaria pronto. Aí entrou um secretário aí que ficou pouco tempo, foi lá comigo, olhou e falou, nós vamos fazer o seguinte, não conheço nada, não entendo nada, eu vou tomar informação sobre o assunto. Daí 1 semana ele deixou a secretaria, voltou a Cibele. Quando a Cibele volta, eu já estive lá 3 vezes conversando com ela. E por não ter confiança que isso vai acontecer da forma como a gente está querendo, por não estar acreditando nisso, procurei de novo o secretário de governo. Estou tentando ter um diálogo aberto, um diálogo claro. Agora, enquanto vereadora, quando eu sinto que as coisas não vão acontecer, que as coisas não estão da forma como a comunidade pede, porque a cobrança vem em cima de nós. Eu tenho certeza que o Ivo Pereira, assim como eu, foi muito bem votado no bairro 1º de maio, recebe as reclamações, os reclamos da comunidade. Cada vereador, às vezes, que nem muito foi votado lá, mas recebe. A pessoa encontra, cobra na rua, cobra na igreja, cobra na associação, onde você estiver. Aonde você estiver. Agora, à tarde mesmo, eu fui ao enterro e eu fui questionada lá, na porta do cemitério. Eu não acho que está errado, não. Eu acho que o vereador é vereador em qualquer lugar. Mas a gente se sente constrangido, porque parece que o vereador não está cobrando, que o vereador não está falando, que o vereador não está mostrando. E, na verdade, isso aqui virou um muro de lamentações, porque a gente lamenta, fala, pede, e não vê a coisa acontecer. Então, que essa administração sacuda essa poeira que está por aí e realmente foque naquilo que tem que ser feito.
Eu não estou falando nem de grandes obras são importantes. Nós temos a grande obra do Hospital Raimundo Campos e outras grandes obras, mas talvez sejam nas pequenas ações que a administração peca muito. Eu estive lá, vereador, presidente, no bairro Siderurgia, ao lado das casas ali também. Gente, é lamentável. É lamentável. A erosão do bairro Cirurgia está no asfalto já. Ela já pegou parte daquela rotatóriazinha. Já está na rotatória. A cerca de já caiu. Tá? Então, gente, não é questionar, não estou aqui rebatendo a fala do vereador, eu entendo o lado, né, ele também toma informações, para ele é passado dessa forma, como para mim foi. Só que não está me convencendo. E por que não está me convencendo? E porque isso já envolve o Poder Judiciário, já envolve uma ação que eu movi contra a administração anterior, eu vou retomar isso do Ministério Público, não estou vendo outra forma. Aí vocês vão ver, aí começa a andar. Aí realmente vai aparecer análise disso, análise daquilo, projeto, tudo pode acontecer. Mas se a gente não tomar determinadas medidas, não adianta ficar aqui só reclamando. Só ficar ali naquele muro de lamentações e voltar para casa chateado, e voltar para casa sem vontade nem de dormir, porque você não consegue, porque você sabe que as pessoas que estão lá fora esperando por nós também estão chateadas com a gente. Também ficam chateados com a gente. E o vereador, a Câmara Municipal, é a caixa de ressonância do povo. O vereador é o elo mais próximo que existe com o prefeito ou com a prefeita da comunidade. É muito mais fácil chegar em 13 vereadores do que chegar em um prefeito. Nós estamos em cada canto dessa cidade. Nós somos questionados aonde a gente estiver. Agora, é muito mais fácil para a comunidade chegar no vereador A, B, C, D, qualquer um de nós, do que chegar no prefeito. Do que até mesmo chegar no secretário. Infelizmente, essa é a verdade. E, felizmente, a verdade boa é que nós, vereadores, temos tido muita vontade política, temos tido muita coerência, temos apoiado essa administração, mas não deixamos de cobrar, de questionar e de apontar aquilo que nós entendemos ser certo na hora que a gente entender por bem. Haja visto que somos pessoas livres, independentes e capazes das nossas próprias decisões. Então é isso, senhor presidente. Eu agradeço ao Ivo Pereira Filho, que me antecedeu na sua fala, pelas informações que trouxe. E também, da mesma forma, Ivo, colocar que eu já recebi essa notícia do próprio secretário de governo, mas fica o questionamento. Quando? Mas vamos marcar uma data? Se tem planejamento, tem data. Qual é a data de início daquelas obras? Porque a data anterior, ela já acabou, que era junho, julho, nós já estamos em praticamente novembro. Então, infelizmente, é isso que acontece. Eu agradeço a todos vocês, e nós vamos ter que realmente tratar aquilo ali com a seriedade que merece, não somente o bairro 1º de Maio, na questão das erosões, mas a Avenida Marisa de Souza Mendes, a Patriótica, todos os demais pontos localizados de erosão que realmente colocam em risco a vida das pessoas e colocam em risco os imóveis das pessoas e colocam em risco a própria natureza, o próprio meio ambiente está perdendo muito. Jamais recuperaremos essas áreas de forma a repor ao meio ambiente aquilo que está sendo tirado deles hoje. Porque a erosão, a gente consegue contornar e controlar, mas recuperar 100% jamais. Infelizmente, essa é a verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei de número 49/2013, que proíbe o funcionamento dos hipermercados, supermercados e mercearia aos domingos e feriados no âmbito do município de Ouro Branco e da outras providências. Solicita à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei de número 49/2013. Sem parecer, presidente. Projeto de lei de número 57/2013, que dispõe sobre o estágio da administração pública do município de Ouro Branco. Senhor presidente.
Esse projeto aí também estive com o secretário de governo hoje e ele falou comigo que se não tivesse chegado a esta casa hoje, chegará amanhã. É porque a situação desse projeto está sendo prejudicado pelo executivo, né? Então alguém pode pensar que a gente é que está prejudicando o andamento do projeto e o executivo é que está faltando com os esclarecimentos. Veta a proposição de lei de número 32/2013, que revoga as leis de números 1298, 2001 e 1557, 2006. A maioria já foi solicitado, vice-vereador, sobre estamento, adiamento. Solicito à Comissão Especial Maurício Rodrigues e Aparecido o parecer sobre o veto de proposição de número 32/2013. Mas o adiamento não passou. Já? Senhor presidente, o adiamento são só 5 dias? Então, o projeto já está disponível para apreciação. O veto está disponível para votação. Muito obrigada. Apreciação. Parecer da Comissão Especial sobre o veto à proposição de lei número 32/2013. Relatório. Veto à proposição de lei número 32/2013, que revoga as leis de número 1298/2001 e 1557/2006. Voto do relator. Esse relator, analisando o referido veto, manifesta-se contrário ao mesmo. Maurício Vieira Neiva, relator. Conclusão. A Comissão Especial acolhe o voto do ilustre relator por unanimidade. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2013. Maurício Vieira Neiva, Rodrigo Vieira Duarte, Aparecido Ferreira Barbosa. Coloco o veto à proposição de número 32/2013 em discussão. Esse aí é dos convênios. Senhor presidente. Vamos falar. Esse é o projeto de sua autoria sobre Isso. a questão dos convênios. Muito bem. Está sendo vetado pela prefeita por um capricho, né? E se comprometeram a mandar um projeto agora no mês de novembro, já com todos os convênios a ser feitos no ano de 2014, já no mês de novembro, para que a gente faça as alterações. Porque esse projeto limitaria todos os convênios que a prefeitura teria que passar pela apreciação da Câmara. Esse projeto, o objetivo era esse, era fiscalizar o dinheiro público, até porque já foi feito esse ano em torno de 4 milhões de convênios, e alguns deles a gente não viu que, se fosse passar pela Câmara, não passaria aquele montante. Então, eu fiz esse projeto de lei e a prefeita está vetando. Eu tive com o secretário de governo, ele me disse que vai mandar o outro projeto, o senhor prometeu a mandar outro projeto, apresentando todos os convênios que ser feito em 2014, ainda mês de novembro, para ser apreciado por essa casa. Estamos no aguardo. Senhor presidente, mas se o executivo já tem esse entendimento de mandar para casa os projetos, para que a casa tenha conhecimento e possa aprovar, então esse é o objetivo do projeto. Esse é o objetivo que o projeto buscou. É o objetivo do projeto, mas aí daria um certo nome, né? Até sim, eu quero presidente dizer da casa, né? Então, o partido do prefeito fica melhor colocado, que é eu que fiz, não precisou ninguém fazer, mas de qualquer maneira vai ser arquivado nos anais da casa a proposição feita por mim. Não, por quê? Ele não tem ainda, não foi votado ainda. Eu quero dizer que, sendo já o entendimento do executivo, eu não entendi por que foi vetado. Se ele já tem o entendimento de mandar para casa, por que do veto? Capricho. Partiu de mim. Eu até queria, senhor presidente, dizer que nós teremos a primeira votação onde há a inversão. Aqueles que discordam do veto vão ter que levantar para manifestar o seu voto e não ficar sentado. E eu, de antemão, afirmo para Vossa Excelência que eu sou contrário ao veto.
vou estar de pé nessa tribuna para manifestar o meu voto e a minha intenção de manter o projeto, uma vez que eu vejo que ele é importantíssimo. Quando a prefeita aqui esteve nessa casa e fez o projeto da transparência, o projeto que, acredito eu, tem até levado a Prefeitura de Ouro Branco, foi em cima da transparência, em cima de fazer a coisa correta. E quando vem um projeto que propõe transparência, que propõe que seja feito corretamente, aí vem o veto. Eu até cheguei a pedir um parecer sobre a questão da constitucionalidade. Eu tive esse parecer informal, verbal, de que é constitucional o projeto. Eu até pedi que fosse elaborado pela minha assessoria, que é a doutora Margarida Mourão, que fosse elaborado um parecer para mim, para que eu pudesse trazer para o plenário e poder mostrar a todos os vereadores a questão da constitucionalidade. Mas, uma vez que o tempo é curto, eu entendi que seriam 15 dias, o adiamento, e são apenas 5 dias, então nós não temos como modificar isto. Agora, eu acho muito mais importante o vereador ter conhecimento, de fato, dos convênios, através das propostas passarem por essa casa, e o vereador não tem preguiça. O vereador não tem hora para vir aqui, para aprovar um projeto, e se for preciso fazer em medida de urgência, faz. Eu sou testemunha disso ao longo dos anos nessa casa. Nunca o vereador deixaria de votar num convênio, nós sabemos disso, mas nós queremos acompanhar. E quando a gente faz emendas, reduzindo, está sendo proposto na lei orçamentária 30% de abertura de crédito suplementar, quando a gente reduz para 10%, para 15%, no mandato do padre Rogério, chegamos a reduzir para 5%, para podermos acompanhar de perto o que estava acontecendo. E até conversando essa semana com um ex-vereador, ele ainda brincou e falou, e com 5%, nós trabalhamos, não faltou recurso para o município, e nós conseguimos fazer um bom mandato dentro do compromisso da Câmara. Raramente foi preciso, necessário, trazer outro projeto para casa para fazer abertura de crédito. Mas, quando veio, a gente conseguia saber para onde estava indo o recurso. Eu acho que a intenção desse projeto é exatamente isso, é saber, não é somente ter informação depois que já aconteceu. Haja visto que aqui nós acabamos de discutir no PPA um convênio, que é o convênio que nós falamos aqui semana passada, de quase 4 milhões de reais, que a própria prefeita reviu e baixou para 500 mil reais. Então, se tivesse passado pela Câmara antes de ser firmado, nós, vereadores, teríamos tido condição de discutir a matéria antes de aprovar, antes do Executivo fazer. Eu acho que é um grande ganho do Legislativo, se essa lei for mantida. Esse é o meu pensamento. Discussão, senhor presidente. É discussão, vereador. É como Vossa Excelência acabou de dizer, que a prefeita irá mandar novamente esse projeto, já trazendo os convênios. Eu também fui informado disso pelo secretário de governo. Então, eu sou favorável ao veto, e como líder do governo, eu peço aos senhores vereadores que votem favorável ao veto. Muito obrigado. Será que, se eu não tivesse apresentado esse projeto de lei, haveria esse outro projeto? Eu fico perguntando isso. Eu não sei, senhor presidente, porque muitas coisas acontecem. Eu estava até aqui pensando nas palavras da vereadora e me fez lembrar do passado. Quando fui vereador na gestão de Silvio José Mapa, a vereadora foi também. Umas 2 ou 3 vezes, ele fez a mesma coisa e ela aprovou. A maioria aprovou. Mas hoje mudou de prefeito, é outra coisa, entendeu? Tudo bem. Eu acho que tem um equívoco aí. Esse projeto nunca passou por essa casa, não, senhor. Eu não digo esse projeto, eu falo na época do Silvio Mapa. Inclusive, na época do Silvio Mapa, eu era líder. Líder não, líder era o Alípio Teixeira. Não, fui líder várias vezes. Quando eu fui vereador, quando eu fui vereador, eu não passei pelo mandato do Silvio Mapa. Quando eu fui líder do prefeito Silvio Mapa, no momento que essa casa aprovou
um projeto contra Congonhas, passando todo o ICMS para Ouro Branco. Eu era líder do governo, eram 12 vereadores do lado do governo. E eu levantei nessa tribuna e fui contrário ao meu prefeito. E eu era líder de governo. Pedi ele licença. Eu não seria capaz de votar naquele projeto. E eu estava com a razão, porque mais tarde teve que voltar atrás. Aqui nesse plenário, eu votei junto com a oposição, que parece que o próprio vereador, se é da mesma época, não sou votou. dessa época. Não sou dessa época, na minha Então, época você não foi líder, não. Então, nós estamos falando de mandatos diferentes. Senhor vereador, eu estou no 5º mandato. Graças a Deus e felizmente. Mas eu quero dizer que eu não coincidi todos os mandatos com Vossa Excelência. Não, foi só um. Portanto, não é possível, Vossa Excelência, falar em meu nome. Em meu nome falo eu. Eu falo em seu nome quando Fui eu fui líder vereador. do governo Silvumar. Quando eu fui vereador, Vossa Excelência Fui líder também foi. com muita honra por 3 vezes, senhor presidente. Com muita honra. Fui líder com muita honra. E quando eu discutia, quando eu desentendia, quando eu discordava, eu chegava. E muitas vezes, quando o projeto era aprovado aqui, antes de eu chegar lá, alguém já tinha levado para ele a minha posição nessa casa. A gente tinha realmente desentendia, tinha discordâncias, mas sempre mantivemos uma coerência de amizade, de carinho, de respeito, que nunca deixou de acontecer. Mas quando eu não me sentia à vontade em votar, eu, a duras penas, aprendi. Porque, às vezes, quando você tem o primeiro mandato, você tem dificuldade. Mas, as duras penas, aprendi que mais vale a sua consciência, mais vale a sua liberdade de votar do jeito que você acha que deve. Não estou questionando o voto de nenhum vereador. Estou falando sobre a minha opinião. Vereadora Branca, existem 2 leis autorizativas do Executivo a fazer esse tipo de convênios. Existe a de 1.298, de 2001, e a de 1.557, de 2006. Então, no mandato passado nosso, já existia essa lei autorizativa para que o prefeito tivesse autonomia de fazer esses convênios. Mas o que me assustou foi a generosidade da nossa prefeita. Ela é muito generosa com a caneta. Se você pegar todos os convênios do Padre Rogério, não dá 2 milhões nos 4 anos. Senhor presidente, ela fez o convênio de 4 milhões nesse primeiro ano. Eu queria lembrar... Se vocês quiserem, só a gente pedir a documentação e comparar a documentação. O que me assustou foi a generosidade com o dinheiro público. Eu queria lembrar também que muito se mudou de 2001 para cá. Lei de responsabilidade fiscal. A partir da lei, eu até brincava, Silvumar, se fosse prefeito hoje, talvez não conseguisse administrar. Por quê? Porque mudou-se os critérios, mudou-se os pensamentos, mudou-se a forma de administrar. Mudou-se muito de 2001 para cá. Eu passei, felizmente, graças a Deus, passei por todas essas fases. Fui aprendendo também. Eu não vim aqui sabendo, não. Ao longo dos anos, eu consegui aprender muito. E ainda estou aberto para aprender muito mais. E pode ter certeza, naquilo que eu entender que é bom para o município, vou estar votando favorável a vetos da prefeita. Desde que eu entenda que ele seja bom para o município. Esse eu entendo que não é. Nós estamos falando de transparência. Nós estamos falando de conhecimento, do vereador poder acompanhar aquilo que está acontecendo na gestão pública. Eu lembro de um vereador, senhor presidente, numa cidade chamada Tramandaí, Rio Grande do Sul. Ele se chama Valdir. Me lembro porque eu fiz parte da UVB e, naquela ocasião, eu conheci este assunto. Ele foi o primeiro vereador a fazer uma lei que tornou obrigatório o envio de toda a documentação da prefeitura para a Câmara Municipal. Na época, ele sofreu, inclusive, atentado. Ele sofreu atentado na cidade dele. E você sabe o que aconteceu? Mais tarde, todos os municípios do Rio Grande do Sul copiou a lei dele. E aí, foi para a lei de responsabilidade fiscal. Foi um modelo. Então, nós, vereadores, temos o dever de mostrar a nossa opinião, porque a partir da nossa ideia pode surgir ideias boas, que outras casas podem fazer e que, quem sabe, eu vou falar aqui da taxa de iluminação pública. Quando que o prefeito Silvumar quis que eu fosse contra? Nunca. Brigamos muito. Veio o prefeito Hélio Campos, quis também voltar, brigamos para não voltar. Veio o Fernando, quis, briguei para não voltar. Veio o Padre Rogério, quis, briguei para não voltar. Vem a Cida agora, vou brigar de novo, eu não quero que volte a taxa de iluminação.
Essa é a minha forma de trabalhar, senhor presidente. Não estou questionando o trabalho dos demais vereadores, não. Eu estou aqui não é para agradar vereador, eu estou aqui para agradar quem votou no meu mandato. São essas pessoas que estão lá fora que eu devo satisfação. E a elas eu vou estar sempre respondendo. Então, senhor presidente, essa é minha opinião. Eu fui coerente em todos os mandatos que por essa casa passou com relação à taxa de iluminação pública. Não serei incoerente agora. Não serei. E com relação a essa lei, daqui para frente, todas as vezes que essa lei vier a casa, eu serei favorável. Eu espero até que ela seja rejeitada, o veto. Se não for, eu vou saber respeitar. Eu sei respeitar o direito do outro. Mas eu jamais vou deixar de manifestar. Da forma que eu entendo que deva ser, na minha opinião. Muito obrigada. Em discussão, presidente. Com a palavra, vereador. Vereadora Branca, eu sou testemunha da sua, inclusive do seu apoio quando eu estava no governo. Vossa Senhoria era oposição e jamais deixou de votar projetos que foram bons para a comunidade, sempre reconheceu, inclusive, os avanços do governo quando esses, na sua opinião, aconteciam. Presidente, os vereadores do PT que votam hoje vão votar favorável a esse veto, e eu vou dizer por quê. Nós fomos procurados e houve um compromisso do governo de mandar para essa casa a revogação, inclusive, dessas duas leis, acompanhado da listagem dos convênios que serão feitos para os próximos anos. Considerando que a gente quer dar esse voto de confiança à prefeita Cida Campos, os vereadores do PT que votam hoje vão votar a favor ao veto, mas também, assim como a vereadora Branca, não teremos nenhuma dificuldade, se o compromisso do Executivo não se concretizar, de voltarmos com essa lei novamente, inclusive se o senhor assim desejar, com a nossa assinatura, para que a gente revogue ambas as leis, porque, de fato, tem um pouco de capricho, sim, nesse veto, mas vamos dar um voto de confiança para a prefeita. Senhor presidente, continue a discussão? Continue a discussão. Eu só quero, com todo o respeito que eu tenho aos vereadores que vão votar, diante das informações que eu recebi aqui na casa, de que a prefeita vai mandar um projeto, parece que é chovendo molhado. O que o projeto pretende é o que ela vai fazer, mas só que é do jeito dela, não é do jeito que o vereador propôs. Nós vamos ter que respeitar, porque, pelo visto, essa matéria deve passar. Agora, não passa com o meu voto, senhor presidente. Esse voto eu vou deixar na casa registrado com muita honra, porque eu não vou mudar a minha opinião porque as pessoas querem que eu mudo. Eu mudo a minha opinião quando eu entendo que ela é boa para o município. E eu entendo que essa lei é boa, tanto que é boa que a prefeita vai mandar um projeto para cá, mostrando os convênios que serão firmados. Então, esse é o nosso grande objetivo. Mas eu ainda acho que o melhor seria a lei, porque na lei era garantia de que isso ia acontecer. Não seria facultativo, seria obrigatório. Por isso que eu vou manter o meu voto. Em discussão, senhor presidente? Com a palavra, vereador. O projeto de autoria da mesa, que é de autoria do senhor presidente, é um projeto muito importante, né, que visa a transparência para o Executivo, tanto para o Legislativo, e apoiar o Executivo, né, na questão dos convênios, que vem gastando muito com convênios. Né, eu sou da bancada do PMN, eu também sou contrário a esse veto. Tá ok? Encerra a discussão. Coloco o veto à proposição de número 32/2013 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Charles e da vereadora Branca. Solicito a secretária que conste em ata. Projeto de resoluções de número 43, 44, 48 e 49/2013, que concede medalha ao mérito Cônigo Luiz Vieira da Silva. Solicito da Comissão Especial
Nilma Aparecida Silva, Aparecida Ferreira Barbosa e Maurício Vieira Maurício Vieira Neiva, o parecer dos projetos de resoluções. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 43. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva à senhora Maria do Carmo Teixeira. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, essa justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Vieira Neiva. Parecer da Comissão... desculpa. Vai continuar, nem todos? Todos. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 44. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Fábio Luciano Pinto. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, esta justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Neiva Vieira. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 48. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor José Eustáquio Rodrigues. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, esta justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Vieira Neiva. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 49. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Alex da Silva Varenga. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, esta justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Vieira Neiva. Coloco os projetos de resolução de números 43, 44, 48, 49/2013 em primeira discussão. Em discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, Dona Maria do Carmo Teixeira, acredito que a maioria aqui deve conhecer, a dona do Carmo, filha do senhor Tartulino, né, foi professora minha, professora do Mundinho, acredito que outros aqui também, né. Acredito que nós devemos ter dado muito trabalho para ela, né, e fica essa justa homenagem para ela. Um abraço à dona do Carmo. Justíssimo, senhor vereador. Conheço uma pessoa idônea da melhor qualidade. Obrigado. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, sobre o número 44 aqui, ó, projeto de resolução, eu só quero passar para os senhores, que é o senhor Fábio Luciano Pinto, conhecido como Fabinho, filho do senhor Aprígio da dona Valina. Então, é gente de Ouro Branco, nascido aqui em Ouro Branco, contador, muito conhecido por todos. Então, eu acho ele merecedor dessa medalha. Com certeza, com justiça. Com a palavra, vereador Carlos Alberto. Quanto ao projeto de resolução número 48, senhor presidente, José Eustáquio Rodrigues, natural de Ouro Branco, da comunidade de Olaria, popularmente conhecido como Precatinha, casado com Maria Alice Rodrigues, pai de 6 filhos. Foi vereador por 2 mandatos, 1988 a 1996.
onde atuamos na elaboração da lei orgânica do município. Participou junto aos prefeitos Fernando de Oliveira Silva e Silvio Mapa na construção da praça de eventos, do Hospital Raimundo Campos, da atual rodoviária, do bairro Luzia Augusto. Algum desses projetos iniciados na gestão de Fernando e finalizados por Silvio Mapa. José Eustáquio, ainda como vereador, atuou ao executivo da época em projetos como levar telefonia aos postos de saúde das comunidades rurais e instalação de iluminação em toda a zona rural. Como eu disse aí, nós fomos vereador, né, na época da elaboração da lei orgânica. Tive o prazer de estar junto com ele, uma pessoa que está à altura de receber tal homenagem. Muito obrigado. Tá de parabéns, senhor vereador. Todos os homenageados são pessoas idôneas e conhecidas na cidade de Ouro Branco. Encerra essa discussão. Coloco os projetos de resolução em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os projetos de resolução números 43, 44, 48 e 49/2013 em primeira discussão e votação. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício para a segunda discussão, votação e redação final dos projetos de número 43, 44, 48 e 49/2013, projetos de resolução. O pedido é regimental. Coloco o requerimento em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento em discussão e votação única. Os projetos de resolução de números 43, 44, 48 e 49/2013 estão em segunda discussão. Senhor presidente, eu quero parabenizar todos os propositores pelas indicações dos nomes dos aqui agraciados, e eu quero falar pelo menos de dois que eu conheço mais próximo, que é o Fabinho da contabilidade, inclusive é meu contador também, a gente trabalha com ele há muitos anos, conhece a lisura, a lealdade, o esforço com que ele faz para atender da melhor maneira possível as empresas e pessoas físicas, né? A gente se sente muito feliz por estar homenageando pessoas que a gente acompanha o dia a dia. O Precatinha, né, conhecido como Precatinha, José Eustáquio Rodrigues, que além de todos os... aqui o Carlinhos falou de várias atividades importantes que ele exerceu, também caminhoneiro, batateiro, uma pessoa que vive do trabalho, criou sua família com dignidade, um grande amigo que eu fiz aqui nessa casa, e esses amigos que a gente leva para a vida toda. Então, Carlinhos, eu fico muito feliz de ver esse companheiro sendo homenageado hoje, por Vossa Excelência, que teve ao lado dele também por muitos anos, né? E continua, porque essas amizades continuam, assim como eu já disse, para a vida toda. A professora Maria do Carmo, que o Neném colocou, não tenho grandes conhecimentos, mas tenho certeza, só de ser uma professora a gente já sabe, né, da importância, do carinho que a gente tem com o professor. E todos os agraciados. Neném, o Raimundinho, Mundinho. Não foi minha professora, mas eu conheço a pessoa, eu sei o quanto ela assim, bacana e faz as coisas com seriedade, com carinho, com dedicação. Por isso que formou esses meninos. Dois vereadores, aqui, ó. Dois vereadores. Ela é boa professora. Né? Ela é boa professora, fez 2 vereadores. Discussão, presidente. Qual a palavra, vereador? O jovem aqui, Alex, ele é graduado em Direito pela Milton Campos, presidente da Jubacave, que é a Juventude Batista Campos das Vertentes, e tem desenvolvido um excelente trabalho com os jovens batistas na nossa cidade. Então, uma pessoa altamente qualificada para estar recebendo a medalha. Tá de parabéns pela comenda. Coloco os projetos em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado os projetos de resolução de números 43, 44 e 49/2013 em discussão e votação. A redação final dos projetos de resoluções estão em discussão. Encerra essa discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovada a redação final dos projetos de resolução de números 43, 44, 48 e 49/2013 em discussão e votação única. Projetos de resolução de número 45, 46, 47 e 50/2013, que outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco. Solicito da comissão especial composta por Nilma Aparecida Silva, Aparecido Vieira Barbosa, Maurício Vieira Neiva, o parecer dos projetos de resolução de número 45, 46, 47 e 50/2013. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 45. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor Vanilson Abel Rodrigues Júnior. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, esta justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Vieira Neiva. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 46 de 2013. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor Expedito Leão de Faria. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, essa justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Vieira Neiva. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 47. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor José Miguel Santiago. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, esta justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Vieira Neiva. Parecer da Comissão Especial sobre o projeto de resolução de número 50, de 2013. O projeto de resolução acima citado visa conceder medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor Juarez Serafim Silva. Voto da relatora. Ao analisar a matéria, verifiquei que a pessoa indicada para a outorga é dotada da mais alta qualificação, merecendo, portanto, essa justa homenagem prestada por essa Casa Legislativa. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão Especial acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2013. Nilma Aparecida Silva, Aparecido Ferreira Barbosa, Maurício Vieira Neiva. Coloco os projetos de resolução de número 45, 46, 47 e 50/2013 em primeira discussão. Com a palavra, vereador. Do senhor Expedito Leão, acredito que a maioria que também deva conhecer, o Expedito trabalha no posto de igreja, né, uma pessoa da mais alta idônea, né, e vem fazendo um trabalho com as crianças da zona rural, principalmente as crianças da comunidade de Cristalino. Então é uma justa homenagem a esse senhor Expedito. Continua a discussão. Senhor presidente, o projeto de resolução número 47 é de Zé Miguel Santiago, casado com Maria Helena Oliveira Santiago, pai de Estela Oliveira Santiago, Natália Oliveira Santiago, Gabriela Oliveira Santiago. José Miguel Santiago, presidente do Clube do Cavalo desde maio de 2010, clube qual eu tenho a honra de participar. Dentro do Clube Cavalo, destaque-se por promover cavalgadas, concurso de marcha, entre outros.
empresário também nos ramos de publicidade e propaganda desde janeiro de 1986. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Encerra essa discussão. Coloco os projetos de resolução em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado os projetos de resolução citados anteriormente em primeira discussão e votação. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício para a segunda discussão, votação e redação final dos projetos de resolução números 45, 46, 47 e 50 de 2013. O pedido é regimental. Coloco o requerimento em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento em discussão e votação única. Os projetos de resolução de número 45, 46, 47 e 50 de 2013 está em segunda discussão. Encerra essa discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os projetos de resolução de número 45, 46, 47 e 50/2013 em discussão e votação. A redação final do projeto de resolução de número 35, 36. A redação final do projeto de resolução de número 45, 46, 47 e 50/2013 está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de resolução de número 45, 46, 47 e 50/2013 em discussão e votação única. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013, que segundo /3 já foi solicitado visto pela vereadora Branca de Castilho Souza Cunha. Coloca a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em primeira discussão. Senhor presidente, só deixar aqui claro, é uma matéria de autoria da prefeita Cida Campos, que eu, inclusive, voto favorável à mesma, e que, sendo proposta de emenda à Lei Orgânica, nós vamos apreciá-la em primeiro turno, depois eu vou pedir a dispensa para que a gente possa apreciar já no segundo, para agilizar o processo de votação dessa matéria. Encerra essa discussão. Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em primeira votação no primeiro turno. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a resposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em primeira discussão do primeiro turno. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício para que a matéria possa ser apreciada na segunda discussão do primeiro turno e votação da mesma. O pedido é regimental. Coloco o requerimento em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento em discussão e votação única. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 está em segunda discussão. Então, senhor presidente, embora a gente tenha feito e vamos fazer sempre as revisões da Lei Orgânica, do regimento interno, eu entendo que sempre que o Executivo também entender de mandar a essa casa uma proposta de alteração da nossa lei orgânica do município, essa casa deve acolher, desde que tenha a certeza que essas emendas, essas alterações sejam
para adequar juridicamente, adequar constitucionalmente a lei às normas do momento. E quando eu pedi vistas na semana passada, eu não tinha muito conhecimento da proposta, foi exatamente para tirar alguma dúvida, mas eu percebi que a matéria é importante também para o município, para o executivo, e em razão disso eu voto favorável, sem nenhum problema. Sempre que eu vejo que a matéria é boa para a cidade, boa para a gestão, para agilizar o processo, eu tenho comigo esse compromisso de estar contribuindo com o meu voto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu também gostaria de dizer que, da mesma forma que eu trago aqui a esta casa coisas boas, também procuro muito olhar de perto e entender. E essas emendas aqui, eu estava meio duvidoso, mas consultando alguém desta casa muito importante e sabedouro desta matéria, me informou que isso aqui era muito importante, teria que ser feito mesmo essa proposta de emenda à lei orgânica. Portanto, eu voto favorável a essa proposta. Coloca a proposta em segunda votação do primeiro turno. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a proposta de emenda à lei orgânica número 1/2013, em segunda discussão e votação do primeiro turno. Solicito o vereador secretário que faça a leitura das indicações de número 437, 438 e 439/2013. Indicações de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Indicação 437/2013, que seja colocada placa de indicação de parada de ônibus na comunidade Gudiana, em frente à casa da Tereza do Tilim. A indicação número 438/2013, a instalação de redutor de velocidade na rua Curitiba, próximo ao número 363, no bairro Nova Serrana. E a indicação de 439/2013, instalação de redutor de velocidade na rua Espírito Santo, próximo ao número 118, no bairro Luzia Augusta. Coloco as indicações em discussão. Senhor presidente, discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente e os demais vereadores, todas as indicações são solicitação dos munícipes, né? A gente está fazendo solicitação de placa, de redutor de velocidade, né? Já tem desde janeiro que a gente está entrando com as indicações solicitando redutor de velocidade, placas. E aí, se puder fazer esse ano, boas, talvez ano que vem. Mas são todas solicitação de munícipes. Algum problema aí, vereador? 441, vereador. Parece... vai entrar agora. Porque faz a leitura em bloco, de cada vereador faz a leitura em bloco. Agora eu peço para fazer a leitura da sua indicação. Pode ser a leitura da indicação de número 441/2013. Indicação de autoria do vereador Ivo Pereira Filho. Indicação 441/2013. Colocação de semáforos em toda a extensão da Avenida Marisa de Souza Mendes. Indicação de autoria do vereador Ivo Pereira Filho. Coloco a indicação em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu fiz essa indicação porque a Avenida Marisa de Souza Mendes é a avenida mais movimentada aqui do nosso município. E lá acontecem muitas coisas desagradáveis, como também acontecem coisas agradáveis. Mas o desagradável é pior. Então eu estive observando, andando pela avenida e observando. Por exemplo, perto de um supermercado existe um quebra-mola elevado, uma passarela elevada. E já vi carro não respeitar um pedestre ali. Então é muito perigoso. Aconteceu que acidente cá em cima. Excesso de velocidade do veículo. Depois colocou quebra-mola. Teve um acidente. Então, no meu entender, eu acho que no caso de semáforo, é um modo de educar o motorista. Tanto, digo assim, até eu, que vejo um semáforo, sou obrigado a parar, sou obrigado a preferência. Então, para que evite acidentes,
e para que os pedestres podem transitar de um lado para o outro com mais tranquilidade, onde eu fiz essa indicação. Muito obrigado. Nós temos também um outro local aqui, que existe indicação na casa aqui, no mandato passado, foi feito pela vereadora Celina Lana. Nesse já houve algum vereador que repetiu, aqui no cruzamento da Leôncio de Paula, em cima. Foi eu que pedi o cruzamento. É um dos locais mais perigosos que nós estamos tendo na nossa cidade, no horário de 16 horas até as 19 horas, mais ou menos. Colocar um semáforo também. Já passou da hora ali. Passou da hora. Entendeu? Encerra essa discussão. Coloca a indicação em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a referida indicação em discussão e votação única. Senhor vereador Luiz, o senhor está liberado para cumprir os seus compromissos. Senhor presidente, embora a nossa presidente do Sindicato dos Servidores Públicos tenha vindo a essa casa, eu sei que ela vai falar sobre as propostas da pauta de negociação salarial. Já recebi, inclusive, Cátia Stelamares, me chegou até as minhas mãos, está um envelope muito bonito, parabéns, mas eu preciso, senhor presidente, também de sair mais cedo um pouco. Eu amanhã devo fazer a outra cirurgia e eu já estou me preparando. Então, eu peço desculpas e licença, Cátia, e ao presidente, aos demais vereadores, porque eu estou num processo já de preparo para a cirurgia. Tá bom? Mas vamos falar sobre esse assunto pessoalmente em outro momento. Muito obrigada. Permissão concedida, vereadora. Pronunciamento popular. 10 minutos cada. Até 3 inscritos, de acordo com o artigo 58 e o artigo 143 do regimento interno dessa casa, não poderá haver manifestação de aplauso ou reprovação por parte dos munícipes. Convido a senhora Cátia Stelamar para falar sobre o assunto servidor público. Por favor. Boa noite. Na pessoa do presidente, eu cumprimento todos os vereadores presentes, vereadora Nilma Branca, que já está saindo. Cumprimento a todos os munícipes aqui presentes essa noite. Hoje, gente, o motivo de eu estar aqui essa noite com vocês é devido ao reconhecimento e a parceria, né, que o sindicato conta e sempre teve dessa casa, de todos vocês, vereadores, que sempre estiveram ao nosso lado aí nas nossas lutas. Então, eu venho essa noite participar vocês, né, fazer um comunicado que nessa última semana, no dia 24, quinta-feira, nós realizamos uma Assembleia de Negociação Salarial 2014, junto com os funcionários públicos, para a retirada dessa pauta, né, do que seria pedido, quais as reivindicações que nós iríamos encaminhar à prefeita. Então, a Assembleia do Sindicato aconteceu na quinta-feira, dia 24. No dia 25, eu já encaminhei essa pauta à prefeita, nós do sindicato encaminhamos a pauta e esperamos que essa negociação aconteça agora no mês de novembro. E o mais importante disso é porque, pelo fato da nossa database ter mudado, a database dos servidores ser no mês de janeiro, e nós sabemos que o final de ano vem o recesso, inclusive o recesso dessa casa, é uma preocupação muito grande nossa do sindicato, de nós diretores, que a gente tenha todo esse trabalho de negociação salarial encerrado e que o projeto possa ser aprovado pela casa antes do recesso de final de ano, para que a gente possa garantir aos funcionários que o pagamento será efetuado, né, como já está previsto, no mês de janeiro. Então, nós do sindicato vamos estar negociando, já estamos aguardando o posicionamento da prefeita com relação à pauta que já foi encaminhada.
teremos aí o mês de novembro, e é muito importante que isso aconteça para que os servidores possam passar o final de ano, Natal, Ano Novo, tranquilos, né? Com muita segurança, que no mês de janeiro terão um bom reajuste de salário, porque essa é a nossa proposta. Eu hoje encaminhei a todos os vereadores da casa uma cópia de todas as reivindicações que foram encaminhadas à prefeita, e diante delas que vai acontecer essa negociação. E tenho certeza, né, gente, como sempre, que quando os projetos chegam a essa casa, o sindicato sempre pôde contar com o apoio de todos vocês, e eu conto com isso, para que no encerrar dos trabalhos em dezembro, esse reajuste dos servidores já tenha sido aprovado pela casa e o pagamento efetuado no mês de janeiro, para a gente evitar, assim, que se tenha pagamento retroativo, né, ou que não seja cumprido aí o mês do reajuste. E eu gostaria também, gente, de estar lembrando a vocês que os sindicatos, logo no início de outubro, eu já encaminhei um ofício também à prefeita, tratando do abono salarial de final de ano, né, que é aquele abono de final de ano que ficou negociado na database de março. Naquele momento da database de 2013, o sindicato propôs o abono diante de toda a negociação salarial, que seria um abono em torno de R$ 1.350, que era, na época, equivalente a 2 salários mínimos. Quando aconteceu a negociação, a prefeita fechou com o sindicato que o abono seria dado, sim, no final de ano, em dezembro, ficando somente o valor a ser definido durante o decorrer do ano, diante da arrecadação do município. Eles tinham uma expectativa que se a arrecadação durante o ano fosse tranquila, que se não houvesse nenhum imprevisto, o abono, né, aconteceria no mês de dezembro, num valor que atendesse aí os anseios e a expectativa do servidor. E nós podemos observar que o ano foi tranquilo, né? A prefeitura cumpriu aí todo o seu calendário previsto, da sua organização de funcional. Então, isso mostra para a gente que está muito tranquilo e que realmente os servidores possam agora ser, né, contemplados no mês de dezembro com abono. Então, o sindicato voltou a pedir o mesmo valor, que se o município tiver condições de pagar, eu tenho certeza que a prefeita Cida Campos vai se empenhar, porque toda a negociação que temos feito até o momento, elas foram feitas com muita seriedade, com muita tranquilidade, com a administração sempre aberta a escutar o sindicato e o anseio dos servidores. Então, todo esse conjunto nos leva a acreditar que os servidores, né, terão um reconhecimento e uma motivação neste abono agora de final de ano. Então, eu agradeço sempre vocês que estão aí apoiando o sindicato, caminhando junto. Me coloco à disposição para qualquer dúvida a respeito da negociação salarial e comunico a vocês que ela deve acontecer nesse mês de novembro e que o sindicato estará acompanhando até o momento que ela chegue a essa casa para a aprovação de todos vocês. Meu muito obrigada e boa noite. Boa noite, senhora presidente. Pode contar com a gente. Nós não podemos ter a participação na negociação para estar ajudando o servidor, mas naquilo que tange da nossa obrigação, que é a aprovação do projeto a partir do momento da negociação estiver sido feita com o Poder Executivo, nós estamos aqui à disposição, assim que esse projeto chegar, a qualquer momento que ele chegar, se depender de fazermos extraordinário, todos os vereadores estão à disposição, eu tenho certeza disso. E com a palavra, algum vereador que gostaria de comentar sobre o assunto? Algum munícipe? Em conformidade com a resolução de número 12/2001, designo o vereador Hildo Pereira Filho para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Anúncio da reunião, anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de emenda substitutiva número 1
ao projeto de lei número 49/2013, projeto de lei de número 57/2013, indicação de número 440/2013. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite.